Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão joia? Hoje nós temos aqui uma participação muito especial de uma pessoa muito querida, é a Luana. Ela foi aprovada em primeiro lugar no concurso de analista lá do Conselho Nacional de Justiça. É um grande referencial e eu tenho certeza absoluta que ela tem muitas coisas a compartilhar dos estudos dela que podem contribuir aí também para a sua jornada. Eu sei que estudar não é fácil. Estudar é difícil, requer dedicação, disciplina, são muitos momentos difíceis, não é todo dia que a gente está bem para estudar, não é? Mas ela venceu e eu tenho certeza que ela tem muitas coisas a compartilhar aqui com os senhores. Eu separei algumas perguntas que eu pessoalmente quero fazer, separei muitas perguntas que as pessoas trouxeram para mim por intermédio do Instagram e vou perguntar todas elas. E aí nós vamos verificar o que a Luana tem de importante para contribuir aí com a sua história. Passou num concurso dificílimo, que é o concurso do CNJ, e eu tenho certeza absoluta que ela será uma grande inspiração para a sua jornada também. Seja bem-vinda, Luana. É um prazer enorme ter você aqui. Eu quero dizer a você que eu comemorei muitos dias a sua vitória. Eu contei para tantas pessoas que eu não conheço, não consigo nem lembrar a quantidade de pessoas para quem eu contei. Olha, nós temos uma aluna, passou em primeiro lugar, contei para o pessoal do tribunal, contei para os meus amigos próximos, contei para outros amigos professores, e você, a partir de agora, passa a ser uma grande inspiração para as pessoas que estão estudando. E eu quero começar fazendo uma pergunta muito clássica, que é a seguinte: as pessoas que estão estudando geralmente estão divididas em dois grandes grupos. Que grupos são esses? É aquele famoso filhinho do papai, que vive para estudar, e é aquela pessoa que tem uma rotina meio que alucinada, né? De trabalhar, de ter filho, casa, e tem que conjugar todas essas coisas. E eu quero começar perguntando sobre isso, Luana, porque o que acontece na prática é que essas pessoas que têm uma vida muito atormentada de atribuições, elas acabam, às vezes, acreditando que não é possível passar no concurso público. Então, fala pra gente, quem é a Luana, o que ela faz, como ela estudou? Obrigada, professor. É um prazer estar aqui. Essa sua empolgação sempre me acompanhou no percurso dos estudos e foi muito importante. Então, eu estou nesse segundo grupo aí de pessoas que têm a vida atribulada. Eu sou professora, sou pedagoga, sou da Secretaria de Educação desde 2010. Atualmente estou num cargo de direção, então sou diretora de uma escola pública de anos iniciais, então são crianças. Trabalho 8 horas por dia, é um trabalho bem cansativo. Tenho uma filha, né? Fui mãe na adolescência, então eu tenho uma filha de 20 anos. E moro eu e minha filha, né? E meus cachorros. Então, toda essa rotina de cuidar da casa, de trabalhar e conciliar com os estudos, eu vivi tudo isso. Mas assim, Luana, dentro dessa rotina, porque muitas pessoas pegam e falam bem assim, né? Poxa, trabalha 8 horas por dia, cuida da casa, tem uma filha. Quando você efetivamente estudava? Estudava de manhã, estudava de tarde, de noite, fazia alguma coisa no meio do trabalho? Me fale sobre isso, porque essa é uma curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo quer passar no concurso público. Quando eles olham a história de alguém que passou em primeiro lugar, eles querem saber como que essa pessoa estudou, como você fazia nessa rotina conturbada de ter uma filha, de ter o trabalho, de cuidar da casa, como e quando você estudava? Então, eu estudava sempre à noite. Eu tentei, lá ali no começo, acordar mais cedo para estudar antes de ir para o trabalho, mas eu não consegui, porque, como eu sou diretora, eu sou responsável por tudo que acontece na escola. Então, eu já acordava preocupada com a escola. Se ia faltar professor, se algum aluno caiu no recreio. Então, eu já acordava muito ansiosa. Então, tinha que acordar e ir para o trabalho. No trabalho, zero estudos. Assim, a hora de comer era contada, porque é criança correndo o tempo inteiro. Quando os alunos estão saindo, os outros estão chegando. Então, não tem silêncio no trabalho. E o tempo todo eu estou fazendo atendimentos. Então, só sobrava à noite. Eu só estudava à noite. E como a escola não funcionava à noite, eu me sentia mais tranquila também. Ninguém ia me acionar naquele momento. Então, a partir de 19 horas, eu sentava para estudar. E aí, eu ia até umas 10h30, 11 horas, que totalizava, assim, horas líquidas, 3 horas líquidas. Porque aí eu parava para jantar, né? Às vezes, para fazer um intervalo, porque a cabeça já não estava funcionando mais, mas eu
toda noite eu estudava. E no sábado eu tentava compensar um pouquinho mais. Aí eu ia 5 horas. Um sábado que tivesse melhorzinho, aí eu ia 6 horas. E domingo eu fazia 3 horas também. Ótimo. É uma história interessante, Luana, porque a gente vê pessoas que estão estudando num ritmo muito alucinado, de 8 horas, 12 horas por dia, e muitas das vezes essas pessoas não conseguem atingir o resultado. E aí, talvez as pessoas olhem para essa história de forma um pouco cética, pensando bem assim, não, então, pô, a aluna estudava 3 horas, 4 horas por dia e foi aprovada em primeiro lugar, ela era superdotada, então? A minha pergunta, então, para você é essa. Você sempre foi uma aluna de destaque, de estar sempre nas primeiras colocações? Eu sempre fui uma boa aluna. Eu sempre gostei de estudar, sempre estudei muito e sempre gostei de estudar. Sempre tirei notas boas. Mas eu costumo dizer assim, que quando a gente tem pouco tempo, a gente valoriza bastante o tempo. Então, quanto menos tempo você tem, mais coisas você consegue fazer. Então, a minha 1 hora de estudo era 1 hora de estudo. Era 1 hora, assim, que eu aproveitava cada segundo. Eu não podia perder 5 minutos olhando para o tempo, lendo devagar. Era 3 horas, 3 horas e meia, frenética. Tanto que eu terminava, assim, exausta. Então, eu acho que isso contribuiu, porque eu tinha realmente urgência em passar. Ótimo, bacana isso. E eu quero emendar uma pergunta nisso também, Luana, muito interessante, que é a seguinte. O estudo ele começa com um período de grande empolgação, né? Não vou estudar, porque eu vou mudar de vida, vou mudar de concurso, né? Vou mudar de atribuições e tal. Essa motivação, ela é muito fugaz, ela demora uns 3, 4 dias no máximo. E depois entra ali a rotina que é pesada, que é difícil. E a sua história realmente é impressionante, porque é uma pessoa que estava trabalhando o dia inteiro num ritmo muito frenético, que é lidar com crianças. Não é, todo mundo sabe que não é fácil. A gente sabe a quantidade de professores que estão afastados da educação por conta da dificuldade que é mesmo o trabalho. E você vivia essa rotina todos os dias. E a minha pergunta para você é a seguinte: você conseguia realmente estudar todos os dias? Eu conseguia estudar todos os dias. Era muito, muito raro o dia que eu deixava de estudar. Assim, eu tive uns momentos muito difíceis no trabalho. Muito difíceis, assim, emocionalmente. Porque eu lido também com aquela parte de atendimentos de situações de vulnerabilidade. Então, assim, às vezes tinha uma denúncia de violência, de abuso, que a gente tinha que reportar até o Conselho Tutelar, até o Ministério Público. E aí eu chegava em casa, assim, exausta. Assim, emocionalmente exausta. E aí, assim, eu que só queria deitar. Aí eu deitava e pensava, mas se eu não fizer nada, eu vou continuar nessa situação. Aí eu levantava e ia estudar. Então, assim, quando eu tava muito cansada, fazia pelo menos a revisão. Garantia ali a 1 horinha de revisão, mas eu não deixava de estudar. Esse é um ponto importante, e eu estou rindo por conta do seguinte. Eu falo isso para os meus alunos quase todos os dias. Olha, dentro do seu estudo, o mais importante sempre é a revisão. E o que eu percebo é que as pessoas estão muito focadas em ler novas coisas, anotar novas coisas, e não tem esse cuidado e esse zelo com o processo de revisão. Que bacana que a revisão fez tanta diferença assim nos seus estudos. Eu quero perguntar algo diferente, Luana, que é o seguinte. É óbvio que eu já fiz muita prova de concurso público e a gente sempre vai para a prova com aquela expectativa. Cara, eu tenho que passar, eu vou passar, vai dar certo e tal. Mas lá no fundo mesmo, a gente tem aquela insegurança, né? Pô, será que vai ser dessa vez? Será que vai dar certo? Será que eu realmente vou passar? E a minha pergunta para você é, no dia que você foi fazer a prova, você sentia que realmente estava preparada, que você dominava todo o conteúdo e que você iria passar e que iria passar em primeiro lugar? Olha, eu vivi um misto, porque eu não me sentia totalmente preparada, mas eu via que eu já tinha avançado muito. Foi a primeira prova que eu fiz, assim, para valer, né, depois de estar na alto desempenho. E aí eu ficava assim, pode dar certo. Aí daqui a pouquinho, não, mas não cria muita expectativa também, porque é a primeira. Então eu ficava revezando entre acreditar, mas não criar muita expectativa. Mas assim, eu via que eu tinha crescido muito. Então, aquilo ali me dava uma pontinha de esperança. Então, eu vou ali e acho que esse negócio vai dar certo, né? Pode dar certo. É interessante isso, porque
Esse é um posicionamento muito positivo e a gente vê as pessoas hoje muito inseguras em fazer a prova. Não, ainda não estou preparado, não vai dar certo, não vou conseguir. Algumas pessoas vivendo a própria história, olhando a história de outras pessoas, falam, não, eu preciso estudar pelo menos 4, 5 anos para passar no concurso público. E a minha pergunta para você agora é, do dia que você começou a estudar mesmo para o concurso até o dia que você foi aprovada, quanto tempo se passou? Foram 11 meses. 11 meses. 11 meses. Ótimo. A gente passou um tempo aí muito largo de período sem ter prova, né? Uhum. E aí eu vou emendar outra pergunta, que é a seguinte. Viver esse momento de estudar e essa expectativa do edital sai, não sai, isso te incomodava muito? Será que o edital vai sair logo? Será que não vai? Será que... E isso incomodava, atrapalhava o seu estudo? Não, isso me ajudava. Eu agradeci toda semana quando eu via nas notícias que não tinha saído o edital, porque eu comecei estudando para o TSE, adquiri a mentoria primeiro para o TSE. Depois eu migrei para MPU STJ e acabei fazendo o intensivo do CNJ. Mas assim, toda semana, não saiu ainda edital. E eu, graças a Deus, mais tempo para eu estudar. Porque eu estava começando do zero. Eu tinha que pegar a base e a matéria é extensa. Então, eu queria que o edital saísse quando eu tivesse pelo menos ali as básicas, constitucional, administrativo, português, administração, terminado o conteúdo dessas. Porque aí eu ia me sentir mais segura. Então, eu gostava quando o edital demorava a sair. Que bom. Luana, olha só, eu tenho uma aluna que eu tenho um carinho muito especial por ela, vou até dizer o nome, chama Thaisa. E a Thaisa, ela me disse que ao sair da prova, ela desmoronou em prantos. Diz que entrou no carro ao conversar com o esposo e chorou e disse que aquilo não era para ela e que ela achou que não ia passar e acabou tendo o nome lá na lista dos aprovados. A minha pergunta para você é, qual foi a sensação ao terminar a prova? Você achou que tinha sido aprovada e pior, aprovada em primeiro lugar? Você achou que fez... Não, eu acho que eu fiz uma excelente prova. Então, quando acabou a prova, eu pensei, meu Deus do céu, que prova difícil. Que prova foi essa? Só que eu não fiquei pensando muito, porque eu fiz prova de manhã e fiz à tarde. Essa que eu passei, que foi do analista, foi de manhã. Aí eu fiquei, controla. Vai pra casa, almoça, descansa, que você tem prova à tarde. Quando acabaram as duas, que eu sentei, eu falei, nossa, muito difícil, mas eu consegui terminar. Porque teve muita gente que não terminou a prova. Teve gente na minha sala, assim, ficou metade da sala fazendo a prova. Teve gente que já desistiu. Quando olhou o tema da redação, entregou, ou saiu com meia hora de prova, 1 hora. Enfim, o tempo lá, né, que é preciso ficar antes de sair. Então, assim, eu achei a prova muito difícil, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido concluir, de ter feito tudo. E aí, eu também, de novo, eu fiquei naquele misto de... Foi muito difícil, mas todo mundo achou muito difícil. Então, se todo mundo achou muito difícil, de repente... Quem sabe dá certo, Quem sabe né? dá certo. Eu ficava o tempo todo nesse período, nesse misto de tentar sempre pensar positivo, que não é uma coisa natural para mim. Eu tenho uma tendência, assim, muito realista para pessimista. Uhum. Mas nesse período fiquei tentando pensar positivo, autoconfiança, todas essas coisas que a gente escuta das pessoas que se preparam para concurso. E eu via que quando eu estava assim, nessa vibe mais positiva, eu ficava melhor para estudar. Então foi um exercício mesmo. Um exercício, né? É interessante você falar sobre isso, porque as pessoas acham que uma prova difícil é a prova que ela não vai passar. É interessante isso, porque na realidade é exatamente o contrário. Quando uma pessoa que está estudando durante muito tempo e faz uma prova difícil, aquela prova difícil ela é muito melhor para levar aquela pessoa à aprovação do que uma prova fácil. E talvez por isso alguns saíram chorando da prova. Eu tive uma aluna, eu fiquei assim com o coração apertado por ela, porque ela achou que não ia passar. Ela não olhou o resultado, não olhou nada, tinha que entregar os documentos, ela simplesmente não entregou. E um belo dia ela me liga, Edson, eu tô vendo aqui, meu nome tá na lista, eu passei, mas eu perdi o prazo para entregar os documentos, porque achou que a prova era difícil demais e que não passaria. Essa é uma realidade que, infelizmente, as pessoas vivem todos os dias. Eu tenho uma pergunta pontual para te fazer, que é o seguinte, dentro da alto desempenho, a gente tem muitas coisas, né? Muita revisão, muito simulado, muitas questões. Eu gostaria que você falasse o que efetivamente fez uma grande diferença nesse período de 11 meses. Se você tivesse que destacar, olha, isso que eu fiz na alto desempenho teve um grande impacto. O que seria? Nossa, difícil escolher uma coisa, porque realmente alto desempenho foi assim
Nossa, foi um achado. Eu até falei pra você no dia que eu fui aprovada, assim, bendito seja o momento que eu descobri alto desempenho, de verdade, porque foi muito rápido o meu avanço, foi muito rápido. E eu acho que isso se deve muito ao volume de questões que a gente faz e as revisões. O Anki é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. E eu tô vendo por aí, assim, muita gente vendendo Anki, tá? Uma modinha, assim, né? Me parece que é uma modinha, o pessoal vendendo Anki. Só que, assim, você fazer o seu Anki, na minha opinião, é totalmente diferente. Porque primeiro que você vai colocar no seu Anki as questões que você errou. Então, são as suas Ele acaba próprias sendo mais dificuldades. objetivo, né? Acaba sendo mais objetivo e acaba sendo personalizado. Tem ali no Anki exatamente o que você precisa. Se você pegar o Anki do seu colega, não necessariamente vai te servir. Não vai servir. Você vai estar estudando, ok, mas assim, não vai ser aquela coisa tão personalizada. Então, eu acho que o volume de questões e as formas de revisão, Anki, resumo comprimido, e toda vez que errar a questão, adicionar a base, isso foi, assim, sensacional. Ótimo. Sim. Eu vou emendar uma pergunta aqui de um aluno chamado Abdias. Ele fez a seguinte pergunta, que é uma pergunta difícil de fazer, viu, Abdias? Porque ela, de certa forma, denigre um pouco aqui a nossa imagem, mas eu vou fazer assim mesmo. Ele pergunta bem assim, teve alguma coisa no programa da Alto Desempenho que você não seguiu? E, Luana, por favor, seja sincera, porque eu sei que você não tinha muito tempo. Você estudava 3, às vezes 4, então teve alguma coisa que você deixou de lado e o que você deixou, se deixou e por que você fez essa escolha? Então, não teve alguma coisa que eu deixei de fazer. Eu fiz adaptações. É assim, eu sempre fui estudiosa, né? E eu sou bem aluno obediente, sabe? Aham. Pergunta pro professor. Tanto que assim, toda semana eu tava te mandando mensagem. Acho que tinha hora que o professor lembro. via assim, meu Deus do céu, Luana de novo. Toda semana eu tava mandando mensagem. Eu queria fazer chamada de vídeo, eu queria entender, enfim. E eu seguia direitinho. Às vezes, o que acontecia? Pelo tempo não dava, e aí no outro dia eu continuava. E, às vezes, o que acontecia também era diminuir o volume de questões. Então, por exemplo, nas 2 semanas que antecederam a prova, a gente fazia simulado todo dia e tinha dia que tinha simulado de 200 questões. Eu não conseguia fazer 200, mas eu fazia 120, fazia 130. Mas, assim, deixar de fazer algo que foi indicado, não teve. Teve adaptações. Esse é um negócio que me dá um comichão, que me dá uma agonia, porque é o seguinte, às vezes o aluno fica muito preocupado em fazer as questões, porque não, tem que fazer tudo. E esquece que o mais importante não é o volume de questões em si. Porque se você pega uma lista que tem 200 questões, por exemplo, se der conta de fazer as 200, ótimo. Mas você percebe que a partir da questão de número 70, a maioria das coisas vão se repetindo. Vão se repetindo. Então, para quem não tem muito tempo, fazer um volume menor de questões pode trazer um resultado idêntico ou talvez melhor. Eu sempre digo isso e talvez você que esteja aí assistindo já me ouviu falando sobre isso, que é, se você pega 200 questões e faz 200 questões de uma vez só, o impacto disso é X. Mas ele jamais será igual àquela pessoa que pega as 200 questões e dilui aquilo num espaço-tempo de 10 dias, por exemplo. A retenção será muito mais efetiva, né? Então quer dizer que você selecionava ali dentro das questões, não fazia todas. Teve mais alguma coisa, Luana? Não, teve adaptações mesmo, assim. Por exemplo, às vezes eu terminava e aí eu já tava muito cansada, por exemplo, para fazer o Senhor Wilson. Sim. Aí eu ficava assim, gente, eu preciso dormir. E aí, no outro dia, eu fazia o Senhor Wilson, sei lá, indo de carro pro trabalho, tomando banho, lanchando e aqui conversando comigo mesma, tentando explicar o conteúdo. Assim, sempre que eu tinha oportunidade, eu tentava, no meu dia a dia, relacionar as coisas do cotidiano ao conteúdo. Então, alguma coisa acontecia no meu trabalho, algum colega comentava alguma coisa, algum colega do trabalho comentava alguma coisa da vida dela. E aí eu falava, isso aí, ó, responsabilidade civil do Estado. E aí começava malucamente, assim, a tentar relacionar com os conteúdos. Então, assim, eu acabava fazendo o Senhor Wilson dessa forma. E às vezes de deixar para outro dia mesmo. Assim, era uma meta que eu deveria fazer em um dia. Aí eu ia fazer em um dia e meio, porque eu não conseguia fazer em um dia. Mas eu não deixava de fazer. Eu acho muito bacana essa consideração sua por conta do seguinte. As pessoas que estão estudando e estão começando do zero, elas idealizam o estudo de forma quase que lúdica, que é, eu vou estudar tantas horas por dia e eu vou passar no concurso público. Só que essa realidade, ela nunca combina com o plano real, né? Com a vida real. Ela nunca vai combinar. Porque tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal, tem dia que tá com dor de cabeça, tem dia que tem TPM, tem dia que tem um problema no trabalho. Ela nunca combina. E as pessoas esperam que tenha
uma preparação contínua perfeita. E, na realidade, o estudo ele precisa se amoldar à sua realidade. Eu fico feliz de saber que você conseguiu fazer isso. Tem uma outra pergunta interessante aqui da Vivian Vargas, e ela pergunta bem assim: Luana, você conseguiu ver todo o edital? E aí eu quero, antes de você responder, fazer uma consideração. O edital do CNJ foi um edital que saiu meio que de supetão. Ninguém esperava que aquele edital fosse publicado, ele foi publicado assim do nada, e um edital muito, muito extenso, muito grande, né? Muitas matérias a serem estudadas. E a aluna pergunta, e eu acho que é uma pergunta pertinente: você conseguiu ver todo o edital? Teve matérias que você fez um estudo mais objetivo, né? Não vou ler isso aqui só a lei, vou ler isso aqui só a jurisprudência, né? Como que você fez? Me fale sobre isso. E se não viu todo o edital, isso gerou alguma angústia? Ah, não vi tudo, será que vai cair só o que eu vi? Será que não vai? Fale sobre isso, Luana. O CNJ, ele saiu, ninguém estava esperando, e eu não estava estudando para ele, eu estava estudando. Comecei estudando para o TSE, migrei para o MPU/STJ. Então, não consegui ver o edital todo. Mas das matérias principais, eu já estava bem no finalzinho. Pelo menos assim, administrativo, constitucional, português, administração. Eu consegui ver tudo. Mas teve várias disciplinas que eu não consegui ver tudo. Raciocínio lógico, normas internas, várias resoluções que eu não consegui ler. Então, não vi o edital todo. Eu acredito que foi, assim, 85%. Não consigo precisar bem, mas eu acho que foi bastante, mas não foi 100%. Isso não me desestabilizou, porque o edital saiu meio de supetão e foi todo mundo pego de surpresa. E aí eu sempre pensava assim, bom, se tá difícil para mim, para quem começou agora tá mais ainda. Então, se eu não conseguir vencer o edital, outras pessoas também não conseguiram vencer o edital. Meus concorrentes também não conseguiram. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Eu pensava sempre assim. Ótimo. Luana, você tá vendo que eu sou um pouco velho, né? Que eu já tenho uns cabelos brancos aqui, né? E quando eu era mais novo, essas questões de ansiedade não era algo que a gente via de forma muito reiterada, como a gente vê na sociedade moderna de hoje. E é algo inegável. A gente vê que as pessoas sofrem muito com quadros de ansiedade, pessoas que não conseguem dormir bem. Eu tenho uma pergunta muito peculiar, que foi trazida aqui pela Jaquiane. E ela pergunta bem assim: como que você lidava com os imprevistos? Você é uma pessoa que tem uma rotina muito, muito intensa, né? De ser diretora de colégio, de estar no colégio o dia inteiro, de estudar só à noite, de cuidar da casa, da filha. Como que você lidava com esses imprevistos que te impedia de estudar? E isso era algo que você conseguia digerir com naturalidade ou isso te incomodava muito? Como que você fazia? Então, eu tentava fazer pelo menos meia hora, uma hora, no dia que estava assim, muito difícil, que eu estava muito mal por algum motivo, e normalmente era por algum motivo do trabalho. Graças a Deus eu não tive nenhum imprevisto grave, assim, né? Doença da pessoa, da família, enfim, né? Que eu sei que é mais complicado. Mas questões de ansiedade e de cansaço extremo, eu tentava fazer pelo menos meia hora, uma hora, garantir a revisão do dia. E aí eu tentava compensar no sábado, no final de semana. Daquela semana que eu não estava muito bem. Mas é difícil. Essa parte emocional é muito difícil. Eu vejo muita gente boa mesmo ficando pelo caminho, pela questão emocional. Tá. Eu tenho uma aluna que é lá do Nordeste. Ela chama Ellen. E é uma aluna muito dedicada. E eu não tenho dúvida nenhuma que ela deve estar ali entre os primeiros colocados no concurso do TSE. Ela estuda especificamente para o TSE. Ela tem uma realidade mais ou menos parecida com a sua, porque ela tem uma filha pequena, cuida da casa também, estuda. E ela pergunta o seguinte, e eu percebo na pergunta dela uma certa ansiedade também, né? Que é: você fazia algo a mais do que as metas da alto desempenho? Porque ela é muito disciplinada, ela vai cumprindo tudo direitinho, certinho e tal, tem bons resultados, ela vai passar. Mas ela tem essa dúvida, né? Eu preciso ir além disso aqui? A mais? Eu tava penando para conseguir fazer as metas da alto desempenho. Eu não conseguia fazer a mais, não. Eu fazia só aquilo ali mesmo. E quando eu conseguia, na semana, cumprir o módulo e o simulado, eu já estava muito feliz, satisfeita. E não conseguia fazer a mais, não. Quando quando sobrava tempo, que era muito raro, eu fazia mais o Anki. Assim, eu dava uma carregada mais No Anki, né? Ótimo, tá. Luana, a gente caminhou junto aí um tempão, né? E você começou estudando para o TSE deu uma esfriada, né? Depois você
fez uma migração, porque já tinha visto muitas coisas do TSE, começou a estudar, focar ali no STJ e no MPU, veio o edital do CNJ, estudou para o CNJ. Essas mudanças, você acha que isso de alguma maneira foi prejudicial ao seu estudo? Eu pergunto isso por quê? Porque tem muitas pessoas que estão estudando e não admitem a ideia de fazer uma prova no meio do caminho. Não, estou estudando para isso aqui, eu vou fazer só isso aqui, ok? E não admite a ideia de fazer uma prova realmente no meio do caminho. E eu percebo em você uma pessoa intrépida mesmo, não é? Porque começou para não, surgiu essa oportunidade, vou fazer isso aqui, não surgiu isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e foi apostando, quase que como aquela pessoa que dá a cara a tapa mesmo e não olha para trás. Não é? Isso te gerou algum medo, alguma insegurança? Fale um pouco sobre isso. Não gerou. Eu queria testar. Eu queria fazer prova. Eu queria ver como é que eu tava. Então, assim, tinham disciplinas semelhantes. Mesma banca. Não tinha por que ter preocupação. Eu acho que tem que testar. Você não tem que ir pra prova com aquela coisa do... É minha última chance, se não der certo agora, acabou pra mim. Eu acho que tem que ir, tem que fazer, assim. Se a prova for muito difícil, você vai analisar o que você errou e partir pra próxima. Mas tem que testar. Ótimo. Eu queria muito testar. Mudando um pouco do foco, tem um tema interessante que eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, que é o seguinte. Existe uma notícia no meio daquele grupo de pessoas que são ainda amadoras. Quando vai fazer a prova da Banca Sebrasp, que é o seguinte... deixei tantas em branco. Não chutei, não chutei nada, deixei tanto em branco. E você é uma aluna que se destaca, porque você passou em primeiro lugar. Então, a minha pergunta para você, de forma muito clara, você chutou questões na prova? Eu chutei. Chutei questões na prova. E olha que eu não esperava que eu fosse fazer isso. Por quê? Desde a primeira vez que eu ouço essa história de tem que chutar, da regra do 3-2, eu olho e fico, gente, eu não vou ter coragem de fazer isso. Isso é loucura, essa é Brasp, uma errada não uma certa. Mas só também tem que chutar consciente, né? Assim, o que aconteceu? Eu comecei a testar nos simulados e comecei a marcar as que eu chutava. E ao final eu fazia as contas de qual seria a minha nota se eu não tivesse chutado e qual foi a minha nota chutando. E sempre a nota chutando era maior. Mas no chute consciente, da regra do 3-2, né? E aí eu falei, não tem por que não chutar. E aí eu chutei na prova. Eu deixei alguns em branco, mas foi naquela circunstância de quando tem um bloco de 5, aí você marca 2 verdadeiras, 2 falsas, sobra uma, não tem como arriscar. Ótimo. Porque você tem certeza das 4. Então eu deixei ali, acho que umas 6 em branco, não vou me lembrar com certeza, porque eu não saí com caderno de provas. Não saiu? Não saí com caderno de provas, porque eu ia fazer prova à tarde. Então eu terminei e falei, vou embora, vou descansar, não vou ficar esperando o caderno. Então fez uma prova muito rápido. Não fiz muito rápido, mas assim, faltava pouco tempo pra eu poder sair com o caderno, mas eu preferi ir embora pra descansar, pra prova da tarde. Pra prova da tarde. Mas eu chutei. Consciente. Consciente, né? Bacana isso. É bom deixar claro. É interessante isso porque as pessoas desconsideram que a banca, ela cria essa regra do uma errada anula uma certa, exatamente para trazer temor ao aluno. Né? Então, fique com medo e não chute, porque se você chutar e errar, eu vou anular. Né? E as pessoas desconsideram plenamente que a banca ela está infinitamente mais preocupada em eliminar candidatos do que propriamente medir o conhecimento dos candidatos. A banca ela tem um número muito grande de pessoas para eliminar. Então, imagine um concurso que tem 20 mil inscritos e tem 4 vagas, 5 vagas. Ela tem que eliminar 22.900 e tantas pessoas. Então é um número muito expressivo. E, obviamente, que ela vai fazer e criar mecanismos para trazer medo, porque uma pessoa com medo é uma pessoa mais insegura. E uma pessoa mais insegura chuta menos. Que bom que você chutou. Ótimo. Dentro do estudo, seja ele aonde for, Luana, seja ele na consultoria, no cursinho, assistindo videoaula, o aluno ele passa necessariamente por 3 momentos distintos, que é a aquisição do conhecimento, resolução de questões, processo de revisão. Okay? Dentro desses 3 enfoques,
O que traz mais resultados sob a sua perspectiva? Eu acho que é a combinação questão e revisão. Que a gente tem uma ideia de que vai adquirir o conhecimento ali no começo, que essas coisas são lineares, né? Você vai adquirir conhecimento, depois você vai fazer questão, depois você vai fazer revisão. E quando você faz isso simultaneamente, que é o que acontece no alto desempenho, você fortalece a primeira também. E eu achei isso muito interessante, porque a gente acha que vai ler ali o PDF, ou vai ler o capítulo de um livro, enfim, e ver uma videoaula e vai aprender para depois fazer questão. Mas fazendo questão, você também complementa isso. E Porque não é acaba só fazer a aprendendo. questão. Você tem que analisar o porquê que errou, aí você olha os comentários das pessoas, aí você relaciona com as outras coisas, coloca na revisão. E aí acaba os três ficando muito juntos, assim. Mas eu acho que questão e revisão realmente é o que consolida, assim, que faz você memorizar e aprender a acertar. Ok, ótimo. Luana, eu não vou perguntar a sua idade, ok? Que senão o professor mal educado perguntou a idade da menina. Não vou perguntar a sua idade. Mas eu sei de alguns fatores da sua vida, porque como a gente conversou muito, a gente acaba se conhecendo, né? Sei onde você mora, onde você trabalha, filho, tal, tudo isso, a gente acaba conhecendo. E você é uma pessoa que vem construindo uma história que a gente percebe que não é fácil. Né? Foi mãe muito nova, com 15 anos, né? Já tem uma filha que já é uma moça, trabalha o dia inteiro. Então, uma vida de grandes dificuldades. E o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas elas vão engessando os processos de aprendizagem. Quando a gente, principalmente eu enquanto professor, quando eu entro em sala de aula, muitas pessoas falam isso, né? Às vezes eu estou explicando uma coisa importante e o aluno não anota nada. Assim, eu pergunto, né? Mas você não vai anotar nada? Não, professor, tem memória visual. Eu não vou anotar nada. E às vezes você olha outra pessoa ali comendo e anotando tudo, tal. E essas pessoas, geralmente, elas têm muita resistência com metodologias novas, com coisas novas. E, infelizmente, você que é da área de educação, você deve saber disso. Tem muitas coisas interessantes que não se ensina no colégio. De processos de revisão, de métodos de estudos. A gente não vê isso no colégio, infelizmente. Porque eu tenho certeza que a gente teria um estudo muito melhor se essas coisas existissem efetivamente no colégio. E eu quero saber de você o seguinte: você tinha esse tipo de resistência? Ah, não vou fazer isso não, porque isso aqui é um negócio que eu nunca fiz e eu acho que não dá certo. E você tinha essas inseguranças? Será que isso aqui vai funcionar? Será que não vai? Ou você era aquela pessoa, não, vou tentar, vou fazer de jeito para ver como é que é. Me fale sobre isso. No começo, eu tinha um pouquinho de resistência com isso de ir direto para a questão. Porque às vezes no módulo tá assim, você lê um mapa de referência, que é enxuto, bem enxuto, e vai para a questão. E aí eu ficava assim, mas não pode, gente. Não pode. Como é que eu vou direto para a questão que eu tenho que ler? Eu gosto de ler, né? E aí eu queria, assim, eu achava que eu tinha que ler um negócio gigantesco para ir para a questão. Então eu tinha uma certa resistência. Mas eu também tenho aquele lado, assim, de aluna dedicada, aluna obediente. Não, o professor falou que é assim, então eu vou fazer. Deixa eu ver se é assim mesmo. E aí, assim, à medida que eu fazia e via que dava certo, aí isso fortalecia, né? Aí eu ia entendendo que estava funcionando, então segue o jogo. Ótimo. A gente sabe que estudar não é fácil. Em algum momento você pensou em desistir? Assim, não, isso aqui não é pra mim, vou desistir, não dou conta. Não pensei, em nenhum momento. Eu demorei muito para tomar a decisão. Assim, você falou na pergunta anterior da minha idade, eu não posso falar, eu tenho 36 anos. E eu acho que eu demorei a tomar essa decisão. Eu já sabia, eu já estava insatisfeita há um tempo. Eu já sabia que eu queria algo novo, que provavelmente seria com concurso de alto nível. Mas eu não tinha coragem de tomar essa decisão. Então, eu fiquei ali empacada. Mas quando eu tomei a decisão, em nenhum momento eu pensei em desistir. Quando eu estava muito cansada, quando eu estava exausta, eu falava assim, cara, isso aqui é difícil, mas uma hora vai ter que dar certo. Pode demorar, mas uma hora isso aqui vai dar certo. Porque eu via que a cada semana, a cada mês, eu estava melhorando, assim. E quando eu caía no desempenho do simulado, por exemplo, era uma coisa pontual, não era uma coisa, assim, gritante, né? Logo na outra semana eu recuperava. Então, eu falava assim, não tem como isso aqui dar errado. Uma hora isso aqui vai dar certo, pode demorar. Então, assim, eu não pensei em desistir. Ótimo. Eu sentia muito cansaço. Isso não tem pra onde correr. Cansaço eu sentia, mas vontade de desistir, não. Luana, vou fazer uma pergunta bem simples. A ficha caiu? A ficha caiu. Eu não sei se a ficha caiu. Você sabe que quase todo dia
Quase todo dia. Eu abro o bendito do site da Sebrasp pra ver se meu nome tá lá ainda. É sério, eu abro direto. Eu falo às vezes pra minha filha, Letícia, eu falo, Letícia do céu, será que tá lá? Aí ela fala, mãe, já deu certo. Tá tudo bem. Mas eu acho que eu vou ficar assim tranquila quando eu assinar o termo de posse, né? Que aí... Fica mais tranquilo. Ô, Luana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui acompanhando todo esse processo, né? Desde o dia que você me mandou a mensagem, professor, passei, meu nome tá lá, em primeiro lugar, mas eu verifico que tem outra pessoa que tá atrás de mim aqui, né? Será que eu vou ficar na frente na redação? Será que eu vou ficar na frente nos títulos? E isso, obviamente, tirou aí algumas horas do seu sono, né? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas no dia que saiu o resultado definitivo, para quem você contou? Passei, deu certo. Você contou isso para seus pais, para sua mãe, para sua filha? Para quem você contou primeiro? Me fale sobre isso. Esse dia foi muito legal, porque assim, foi acirrado, né? Assim, o segundo e o terceiro lugar estavam bem próximos de mim. Então eu só ia ter certeza mesmo quando acabasse, quando saísse o resultado final pós avaliação de títulos. E quem me deu a notícia foi minha filha. Eu tava no trabalho, tava numa reunião bem importante, assim, e ela me mandou no WhatsApp e bem assim, parabéns, analista! Com aquele monte de A ali no WhatsApp. E eu tive que ficar plena ali na reunião, esperar a reunião acabar para comemorar. E aí comemorei muito com ela, primeiro com minha filha, que estava muito feliz. E depois liguei para minha mãe, falei com minha mãe e com meu pai. E depois contei para uns amigos mais próximos. Mas não é todo mundo que sabe que você passou em primeiro lugar ainda, né? Não é todo mundo que sabe ainda. Que bacana, ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você construiu uma história muito interessante mesmo, de estudar por um período relativamente curto, porque eu considero 11 meses muito curto, porque nós estamos falando de algo que muda completamente a sua realidade, né? Muda completamente o seu futuro. Você sai de um patamar X de trabalho, de esforço, de salário, para um patamar Y, né? De ganhar mais do dobro, de ter mais tempo, de trabalhar só meio período. Isso transforma muito a vida de alguém. Quem passa no concurso público transforma muito a realidade. E é difícil, às vezes, incutir esta ideia nas pessoas de que se ela estudar, ela pode mudar de vida muito rápido. Eu costumo dizer, tem uma frase antiga que eu digo que estudar é a forma mais digna e rápida de você mudar a sua própria história. E as pessoas às vezes não acreditam nisso. Que conselho você daria para a pessoa que está começando agora a pensar em estudar? Está pensando em estudar, né? O que você falaria para essas pessoas? É possível, você vai chegar lá, né? Faça assim, faça assado. Imagine que alguém chegou para você, que você não conhece, e falou bem assim: Luana, eu tô querendo estudar para um concurso público, que conselhos você me daria? Olha, eu acho que é a decisão mais acertada, assim. Tentar mudar de vida através dos estudos, eu acho que é a melhor maneira. E você nunca vai se arrepender de estudar. Você nunca vai se arrepender de estudar, porque sempre tem ganhos. A gente se desenvolve muito, a gente melhora muito. Então, o conselho que eu daria é para estudar sim, persistir, ter constância e não desistir. Só parar quando atingir ali seu objetivo. Ótimo. Luana, nós vamos fazer um negócio diferente, ok? Eu já falei que você tá vendo aí, eu sou meio velho, né? Tô com os cabelos brancos já e tal. E quando eu era mais novo, tinha 2 programas na televisão que eu gostava demais. Um era de um cara, de um jornalista chamado Alencar, Kennedy Alencar, e o outro da Marília Gabriela, né? Que fazia ali as entrevistas. E no final, ele sempre fazia o chamado Pinga Fogo. Então, eu vou fazer perguntas objetivas e eu quero que você responda ali, no máximo, com uma palavra ou com uma frase, ok? Tá bom, eu vou Vamos tentar. lá. São só 8 perguntinhas. Então, primeiro, como você se sente sendo aprovada em primeiro lugar? Nossa, muito feliz. Muito feliz e orgulhosa. Qual o primeiro desejo que você quer realizar agora? Eu não sei se é o primeiro que eu vou realizar, mas que eu vou começar a pensar sobre a compra de um apartamento. Não é uma coisa que você faz muito rápido, né? Mas só vislumbrar isso, começar a pensar sobre isso, Ótimo. já é muita coisa. Seus sonhos para o futuro são? Agora, alcançáveis. Luana por Luana é hoje? Cheia de gratidão e de esperança por dias melhores. Se você tivesse que indicar um livro para alguém, qual seria? Ai, meu Deus.
indicar um livro, eu gosto muito de literatura. Então, eu indicaria Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Ótimo. Luana, suas forças vieram De acreditar. Ótimo. Qual o melhor conselho para quem quer estudar? Persistência e autoconfiança. Ótimo. Luana, o que pode fazer grande diferença na vida de quem ainda precisa ser aprovado? Não desistir e estudar do jeito certo. Luana, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tenho certeza que você passa, a partir de agora, a entrar numa vida muito diferente e você é uma inspiração para muitas pessoas. Nós temos muitas pessoas, por exemplo, na Alto Desempenho hoje nós temos mais de 1.000 alunos e eles estão na busca do que você conquistou. E eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram você falar e percebem que isso é possível e que vão chegar lá. Então você passa a ser uma inspiração para essas pessoas. Muito obrigado. Que responsabilidade, né? Mas eu fico feliz de estar aqui, fico feliz de participar. Posso falar uma coisa que não tá no... Pode, claro. Na verdade, é um agradecimento. Porque eu quero fazer um agradecimento para os meus pais e para minha filha. Que eles me ajudaram muito nesse período. Assim, e é uma coisa que talvez lá naquela pergunta sobre conselho também eu daria para as pessoas que estão estudando, que é de pedir ajuda. Porque é um projeto de vida. Então, as pessoas que estão próximas a você, elas podem te ajudar. E às vezes elas querem te ajudar. E às vezes nem sabem como. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Eu não pedi, mas as pessoas mais próximas a mim, meus pais e minha filha, perceberam e me ajudaram. Então, assim, minha filha já tem 20 anos. Então, assim, tinha semana que ela fazia o mercado para eu poder ficar estudando. Aos domingos eu cozinhava para a semana inteira, para eu não perder tempo durante a semana. E aí minha mãe percebeu que estava ficando muito cansada, então ela começou a cozinhar para mim, fazer as marmitas. E eu moro em Sobradinho, minha mãe mora em Planaltina. Então ela fazia minhas marmitas, e meu pai saía de Planaltina para ir lá para Sobradinho para levar minhas marmitas, para eu ter mais tempo para descansar ou para estudar. Então, assim, essa foi uma ajuda que foi assim, sem eles eu não teria conseguido. Então, só queria agradecer. Que bacana, fico muito feliz. E eu tenho certeza que eles ficam muito felizes com a sua aprovação. Valeu.